Por maioria, o Supremo apoia interromper a gestação de feto anencéfalo. 7 votos a favor e 1 contra a votação que foi realizada durante todo o dia. Desde ontem, o Supremo se debruça sobre esse julgamento. Tema que não só fala de lei, mas fala sobre preceitos morais, éticos, religiosos, enfim. Tema bastante polêmico. O Supremo está chegando aí, então, à decisão de apoiar e interromper a gestação de anencéfalo. Tema importante. E nós vamos falar também de temas relacionados à eleição neste ano. Tenho o prazer de bater um papo com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, doutor Osman Salles, que é um erudito, é um especialista também na legislação eleitoral, na 9.504, 97, a lei das eleições. Doutor Osman, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Osman, a questão dos prazos é um fator fundamental em qualquer eleição. E os candidatos, os partidos, os próprios militantes têm que estar atentos a estes prazos. Por exemplo, termina no dia 9 de maio, e essa dica é para o eleitor, o prazo para requerer alistamento eleitoral, transferência de domicílio, segunda via, revisão de dados, ou seja, cidadão que mora ali na floresta e passou a morar lá no Universitário, por exemplo, trocou de domicílio, ele quer mudar a sua zona eleitoral, a sua seção, então ele tem que fazer isso antes do dia 9 de maio. O TRE está divulgando esses dados, está buscando, enfim, informar a sociedade para evitar aquelas corridas de última hora? Sim, Alain. O TRE está fazendo um grande esforço em todas as zonas eleitorais, não somente na capital, mas também no interior, para atender esse eleitor nesses últimos dias que antecedem aí o encerramento do prazo do cadastro eleitoral. E além de o eleitor poder fazer a transferência do seu local de votação, ou tirar a segunda via, ou fazer atualização de dados, como por exemplo alguém que casou, mudou de nome, mudou o estado civil, tem também aquele caso dos novos eleitores, que poderão fazer a sua inscrição eleitoral. Por exemplo, quem tiver entre 16 e 18 anos, e os 16 anos vão acontecer no dia da eleição, já poderão participar do processo eleitoral, mas tem que comparecer a um cartório eleitoral, que é necessário ele comparecer, levar seus documentos para fazer a sua inscrição eleitoral e tirar o seu título eleitoral. Ainda tem aquela possibilidade de votar usando apenas uma cédula de identidade, no caso daquele eleitor que esqueceu ou perdeu o título, enfim. Existe essa possibilidade, doutor Osman? Há uma obrigatoriedade para levar também o título, né? Então é muito importante, porque muitas pessoas não têm mais o título, então é preciso pegar a segunda via. No caso de segunda via, o prazo fatal não é o dia 9 de maio. Você pode pegar a segunda via até meados de setembro, porque a segunda via não altera o cadastro. Né? Não altera domicílio, não altera sessão, nada, nenhum zona. dado, é só a emissão do documento. Mas é importante ter também o seu título de eleitor em mãos e mais um documento de identificação com foto. Doutor Osman, fato importantíssimo, redes sociais. Muita gente utiliza o Twitter, o Facebook e outras ferramentas digitais para expressar a sua opinião sobre vários temas, para falar de trivialidades, mas é claro que os políticos estão de olho. Desde que Obama venceu uma eleição utilizando bastante o Twitter com seu jargão "Yes, we can", sim, nós podemos, os políticos passaram a olhar com muito mais cuidado, com muito mais carinho para as redes sociais. É permitido fazer propaganda eleitoral neste momento pelo Twitter, doutor Osman? Não. Há um disciplinamento sobre a propaganda na internet, que na verdade é uma novidade para a eleição municipal, porque foi introduzida, essa legislação nova foi introduzida pela mini-reforma eleitoral de 2009. Então ela já começou a disciplinar a eleição geral de 2010, mas para a eleição municipal é a primeira vez. Ocorre que essa participação através da internet só é possível a partir do dia 6 de julho, que é o dia que começa, de fato, a possibilidade de propaganda eleitoral em todos os meios de comunicação, conforme ela orienta, é a propaganda geral. Agora, houve um questionamento especificamente sobre esse blog Twitter, né, mini-blog. Ou Facebook, por exemplo. Mas especificamente sobre o Twitter, e o TSE decidiu que não seria possível fazer a propaganda eleitoral antecipada, né? Não poderia se utilizar para fins políticos antes do dia 6 de julho. Isso a partir do dia 6... ou o partido, mas o cidadão de bem, por exemplo, a Lígia. A Lígia tem um candidato dela, nossa cinegrafista, a Lígia quer votar no Célio.
Célio é o seu companheiro de estúdio, o Célio vai ser candidato pelo partido da TV Gazeta. Ela já que eu quero votar no Célio. Ela não é ligada a partido político, ela não tem filiação, mas ela é uma cidadã normal, uma cidadã comum. Ela pode divulgar o desejo político dela pelo Twitter? Olha, Alan, na verdade você falou candidato. Não há candidaturas antes É um do caso final de um de junho. pré-candidato, obviamente. Seria um pré-candidato. Pré-candidato. É. A legislação diz o seguinte, há também uma novidade na legislação com relação a pré-candidatos. A lei eleitoral não falava de pré-candidatos até a mini-reforma de 2009. Agora, no artigo 36A, né, tem 4 incisos lá que falam o seguinte, os pré-candidatos, pela primeira vez está mencionando isso, eles podem divulgar as suas plataformas de trabalho, seus programas de trabalho e podem participar também de entrevistas no rádio e na televisão, desde que o meio de comunicação dê a isonomia para os outros candidatos, né? E também de debates, mas desde que não peça voto. E desde que não os coloque como candidato. Ele é pré-candidato e que não peça voto. Isso não existia antes de 2009. Então, pela primeira vez, está acontecendo agora na eleição eleição municipal. Então, é interessante isso. Agora, o cidadão, ele pode falar da sua simpatia, não é? Desde que ele não peça voto. Qual a data para as convenções dos partidos, a data final? De 10 a 30 de junho. De junho. Se um partido quiser antecipar, fazer a sua convenção em maio, pode, doutor? Não. Ela tem que cumprir o prazo. Tem que cumprir o 10 prazo. a 30 de junho. Exatamente. E aí tem que ter um ato, tem que ter ata, né? Tem que ter um ato formal e tem que ter ata. E quando se fazem as convenções, os partidos têm que deliberar sobre uma série de questões. Primeiramente, eles deliberam se vão coligar com quem e em que nível, para depois eles definirem os candidatos. Por exemplo, fala-se aí, na imprensa, em alguns blogs, jornais já repercutiram a notícia de que existe um complô na oposição para derrubar a pré-candidatura de Tião Bocalhau. Se este fato realmente pudesse vir a acontecer e um pré-candidato já divulgado por um partido vir a ser trocado, qual é a data limite? Até agora o mês de maio, até o mês de junho, até quando se pode trocar um pré-candidato? Não há previsão de trocar pré-candidato, porque o pré-candidato é só uma intenção. Não há uma formalização junto à Justiça Eleitoral. Agora, a partir do dia 30 de junho, todos os partidos já fizeram suas convenções e aí sim, existem candidatos escolhidos e aí eles entram com a documentação até o dia 5 de julho para pedir o seu registro junto ao juiz eleitoral da zona eleitoral, tá certo? Agora, a partir daí, poderá haver modificação, mudança de candidatos, por exemplo, proporcional, tem um prazo, não me recordo agora, mas digamos até 45 dias antes da eleição, né? Então, no caso de falecimento, no caso de renúncia, no caso de ele ser excluído do partido, porque se ele for excluído do partido naquele momento, ele perde a candidatura dele. Agora, o majoritário até a véspera, se não estou enganado, até a véspera das eleições. Lei da ficha limpa, doutor Osman, é um fato também novo e pela primeira vez em uma eleição isto será efetivamente utilizado. O TRE acreano já está com a lista dos fichas sujas. Por exemplo, ontem o prefeito Deda, lá de Rodrigues Alves, o ex-prefeito, foi condenado por um tribunal de primeira instância, na comarca de Mâncio Lima, por vários crimes cometidos durante a gestão dele. Enfim, no caso de Deda, ele já é considerado um ficha suja e o TRE já tem essa lista dos fichas sujas? Bem, primeiramente, sobre a questão dessas listas, né? A Justiça Eleitoral recebe uma lista dos tribunais de contas, no caso do Estado, e também do Tribunal de Contas da União, informando aquelas pessoas que estão alcançadas por decisões que envolvem irregularidade insanável, né? Porque é isso que gera uma inelegibilidade da Lei Complementar 64/90. A introdução da alteração na 64/90, que é chamada Lei da Ficha Limpa, criou uma série de outras situações que geram inelegibilidade. Só que isso aí tem que ser decisão judicial de um colegiado. Não sei se o prefeito Deda foi condenado. Se você falou primeira instância, não é um tribunal ainda. Foi um juiz singular. Ele ainda pode recorrer. Ainda pode recorrer e não estaria alcançado, me parece. Me parece que não estaria alcançado. Quer dizer, essa pergunta deveria ser melhor interessada ao juiz eleitoral. Nós estamos falando aqui como estudiosos, né? Claro. E que a gente está aí no dia a dia. Porque eu sei que o senhor entende do assunto, eu aproveito para tirar tudo que eu posso da sua sabedoria. Eu não sei se entendo, mas pelo menos eu estou estudando, né?
eu sou curioso. Pois bem, então, essas listas serão encaminhadas ao Tribunal Regional Eleitoral dos Estados, né? Com licença. Serão encaminhadas, mas tem um prazo, me parece que esse prazo é até o dia 5 de julho. Então, os tribunais, tanto de contas, tanto do Estado quanto do Tribunal de Contas da União, está preparando, está depurando tudo isso aí e possivelmente até um ou outro possa entrar na lista até lá, né, para encaminhar. E na hora de examinar o pedido de registro de candidaturas, o juiz eleitoral vai examinar essas questões. Se ele não, porque ele pode examinar até de ofício, questão que gera inelegibilidade. Mas com certeza quem vai ficar com lupa bem apropriada em cima dessas listas e verificando a situação dos candidatos é o Ministério Público. Que tem que fiscalizar junto com a Justiça Eleitoral. Vou dar uma paradinha para o intervalo, tem outras questões aqui muito importantes sobre, inclusive, a participação do eleitor, colocando a sua opinião em redes sociais, como a gente já introduziu aqui, e também outros temas relacionados às eleições e prazos. Você não pode perder. Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho com o Dr. Osman Salles no Gazeta Entrevista. Até já!